Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma ministração da lição da EBD, da CPAD, e esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento. Aviva a tua obra. Estamos vendo nesse trimestre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus que vem através do verdadeiro avivamento. Nós já estudamos a lição número 1, que nos deu um conceito e um panorama do que é o avivamento espiritual. Na lição número 2, nós vimos como era o avivamento no Antigo Testamento. Na lição número 3, vimos o avivamento no Novo Testamento. Na lição passada, nós vimos sobre o avivamento ou o ministério avivado de Jesus. Nós vimos que o ministério de Jesus foi um ministério avivado porque ele tinha a atuação do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, nos lembramos que aqui na terra, Jesus ele agia como homem. E como homem, ele precisava da atuação do Espírito Santo. E se ele precisava, quanto mais nós precisamos da atuação do Espírito Santo também em nossas vidas. E a lição desse domingo é a lição número 5, o avivamento na vida da igreja. Desde já eu quero convidar você que é novo aqui no canal se inscrever, bem compartilhar e dar o seu like, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e ele envia para mais pessoas e assim mais irmãos, professores também serão abençoados através deste canal. Bem, lição número 5, o avivamento na vida da igreja. O texto áureo da lição, ele diz exatamente assim, texto áureo da lição. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais. Então, só pela verdade prática, temos uma ideia do que a lição vai nos trazer de ensinamento neste dia. O nosso texto básico para a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, que é uma leitura bem conhecida por todos os irmãos. Fala sobre a descida do Espírito Santo. Não vamos ler para nós ganharmos tempo no vídeo, mas você, professor, é necessário que você leia todo o capítulo para você se contextualizar dentro da lição. Pois bem, vamos diretamente à nossa introdução, quando nós apresentamos o que nós veremos nessa lição. A introdução ela tem o objetivo de apresentar os assuntos que serão abordados em cada lição. Então, nessa lição nós veremos quando é que começou esse avivamento na vida da igreja, e estamos analisando aqui a vida da igreja, aplicando esse avivamento na vida da igreja de hoje, que somos todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador. Então, veremos como foi o início desse avivamento. Veremos como se deu esse avivamento na vida da igreja primitiva. E mais uma vez vamos ver que esse avivamento se deu pela presença do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Vamos ver também o avivamento pelo batismo no Espírito Santo, ou seja, o avivamento na vida da igreja primitiva, ele começa a partir do derramado do Espírito Santo em Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa de Joel 2:28, e esse derramado do Espírito Santo nada mais é do que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Nós veremos daqui a pouco acerca da expressão com ou no Espírito Santo. Pois bem, veremos também sobre o dinamismo da igreja pelo avivamento. Então a igreja ela é avivada pelo derramamento do Espírito Santo, que a partir desse derramamento a igreja ela tem um dinamismo na sua missão de pregação do Evangelho e na sua missão como igreja aqui na terra de comunhão, união, piedade e dedicação a Deus e também a sua palavra. Veremos ainda o ministério avivado e autenticado pela unção do Espírito Santo. Nós veremos que o ministério dos apóstolos, daqueles que Deus levantou para exercer um chamado, foi um ministério avivado e autenticado
pela unção do Espírito Santo. Então a igreja era uma igreja avivada. Quando se fala em igreja avivada, estamos falando de uma igreja onde havia a atuação do Espírito Santo em pelo menos duas esferas, na esfera espiritual e na esfera social. Veremos com mais detalhes também durante a lição. E faremos também algumas aplicações práticas ao longo da ministração. Queremos lembrar os irmãos que nós estamos gravando um ambiente que não é revestido acusticamente. Na verdade, eu gravo em minha casa e eu moro numa região central de um bairro aqui onde é muito movimentado. Então, você vai ouvir barulhos externos de carro, outros barulhos externos, mas nada que atrapalhe você aí entender a nossa ministração. Pois bem, vamos então direto ao nosso primeiro tópico, onde falaremos sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Veremos, na verdade, nesse tópico, o avivamento acontecendo na igreja primitiva por meio do batismo no Espírito Santo. E nós já estudamos, se não me engano, no primeiro trimestre de 2021 ou 2020, nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo especificamente. Na época, o trimestre era sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Se não me engano, a lição número 3, eu até publiquei nos nossos grupos de WhatsApp lá, o subsídio dessa lição especificamente sobre o batismo no Espírito Santo. Então, lá nesse subsídio, você tem este assunto com mais detalhes. Se você deseja receber essa lição número 3 do primeiro trimestre de 2021 ou 2020, que fala especificamente sobre o batismo no Espírito Santo, basta entrar em contato comigo. No último slide tem o meu contato e eu vou mandar para você também esse subsídio para enriquecer mais aí a sua ministração. Bom, para entendermos o avivamento na igreja primitiva, chegando até nós na igreja de hoje, nós precisamos entender que esse avivamento ele veio pelo batismo no Espírito Santo. Mas a pergunta a expressão correta é batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo? Há alguma diferença? É um batismo só ou é o mesmo batismo? Porque uns dizem batismo no Espírito Santo e outros com o Espírito Santo. E alguns até trazem uma interpretação de que seriam batismos diferentes, mas não tem nada a ver. Batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo é a mesma coisa. A grande questão é porque isso está relacionado à etimologia da palavra. A tradução grega para a língua portuguesa permite as duas expressões, tanto batismo no Espírito Santo como batismo com o Espírito Santo. Então, em Mateus 3,11, quando João fala que aquele que vem após ele não é digno de desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, a palavra batizará ali vem do grego baptizei, e a palavra com ali nesse versículo vem do grego é N. Essa expressão N do grego, ela tanto pode ser traduzida como batismo no Espírito Santo, como também com. Então, essa palavra em, traduzida do grego, ela tanto pode ser traduzida como, ou então no Espírito Santo. Então, tanto uma coisa como outra, tanto a expressão batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a mesma coisa e se refere a um mesmo batismo. Então, não há nenhuma diferença aí. Tudo isso acontece porque a tradução grega nos permite usar essas duas expressões. Um exemplo clássico disso, por exemplo, alguns falam xerox, outros falam xerox, e sabemos que é a mesma coisa. O que há aí é apenas uma diferença na expressão. O mesmo princípio se aplica aqui na expressão batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Qualquer uma das duas expressões estão corretas porque a tradução do grego permite essas duas expressões. Pois bem, uma vez que nós entendemos isso, então, para entendermos o avivamento na igreja primitiva, temos que entender então que isso aconteceu através do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Mas então, precisamos entender o que é o batismo no Espírito Santo. E de uma forma bem simples, e aqui eu quero lembrar que nós estamos falando para crentes pentecostais que creem no batismo com o Espírito Santo,
atualidade do mesmo, bem como na atualidade dos dons espirituais. Então, dentro do entendimento bíblico, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo trata-se de um revestimento de poder que vai capacitar o crente principalmente para evangelizar, para pregar o evangelho, mas que também fortalece o crente e torna o crente mais fervoroso em sua dedicação a Deus. A imagem que você está vendo é de um homem que ele está sendo revestido, está recebendo uma nova veste. Então você observa que ele já tem uma veste e agora ele está sendo colocada outra veste sobre a vida dele. Então o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é exatamente isso, um revestimento de poder, ou seja, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos uma veste. Essa veste de baixo que o homem está vestido com ela. Nós podemos dizer que essa veste seria a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque é preciso lembrar que ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é diferente de receber o Espírito Santo como companheiro no ato da conversão. Então, no ato da conversão, nós recebemos uma primeira veste, que seria o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Então, seria uma outra veste por cima dessa veste. Então, é um revestimento. Por isso, a imagem desse homem recebendo uma nova veste. Então, é preciso entender isso. E o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo não é a mesma coisa de receber o Espírito Santo quando se converte. Quando qualquer pessoa que se converte a Cristo, ela recebe a primeira veste, que é o Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo como companheiro, o Espírito Santo como consolador. O Espírito Santo vai estar morando nele. Nós somos templo do Espírito Santo, diz a Bíblia. Mas aí, durante o seu processo, né, de caminhada, ele recebe o revestimento de poder que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E esse revestimento de poder pode acontecer no momento da conversão? Pode. Mas ali, se acontecer, ele estará recebendo o Espírito Santo como pessoa e, ao mesmo tempo, esse revestimento de poder que é o batismo no Espírito Santo. Mas é muito raro isso acontecer, mas pode. Mas vamos trabalhar com a questão de que nem é que a maioria recebe o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, após o período da sua conversão, e tem uns que nem recebe, morre sem receber o batismo com o Espírito Santo, o que também não compromete a sua salvação, porque nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo não é condição de para a salvação, mas é um revestimento de poder na vida do crente para pregar o Evangelho, para se fortalecer e para se tornar mais fervoroso diante de Deus. E vamos ficar somente nesse ponto, porque, como eu digo, é muito assunto, mas de um modo bem simples você entender, o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder. Pois bem, uma vez que nós entendemos que o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder na vida do crente, existem algumas condições para receber o batismo no Espírito Santo. E a primeira condição, como dissemos lá atrás, é receber Jesus como Salvador. Por que o comentarista ele começou falando sobre o batismo com o Espírito Santo? Porque o avivamento ele vem a partir desse revestimento de poder na vida do crente e na vida da igreja. Então, a primeira condição é receber Jesus como Salvador, como eu disse. Não há como uma pessoa que não recebeu Jesus como Salvador seja batizada no Espírito Santo. Ela pode ser batizada no Espírito Santo até mesmo no momento da sua conversão. Ela terá aceitado Jesus como Salvador. E se a pessoa receber o batismo no Espírito Santo no momento da conversão, ele terá recebido o Espírito Santo como companheiro, que é a primeira veste, e estará recebendo um revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Mas tem que ter aceitado Jesus como Salvador. E para isso é preciso que a pessoa arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1,15 diz, arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então, não se imagina, por exemplo, uma pessoa que está vivendo no pecado do adultério, no pecado da prostituição, nos vícios, né?
pecaminosos da carne, não se imagina uma pessoa dessa sem receber Jesus como Salvador, receber o batismo com o Espírito Santo. Então, o público-alvo do batismo no Espírito Santo é aquele público que, primeiro, recebe Jesus como Salvador. Segundo, é aquele público que crer. Agora, esse crer não é crer por crer, não é crer como apenas uma crença de acreditar. Eu creio no batismo no Espírito Santo, mas é um crer que implica em obediência. Lá em Mateus 7,21, o que diz lá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fala de obediência. Então, a segunda condição para receber esse poder, né, esse investimento de poder, é ter. A terceira condição é buscar. Uma busca que é feita por meio de uma oração persistente. Mateus 7,7 diz o quê? Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. E abrir-se-vos-á. Então, a outra condição é buscar por meio da oração. É o que esse homem na imagem sugestiva está dizendo. Senhor, Jesus, batiza-me com teu Espírito Santo. A quarta condição é santificar-se. Porque a santificação é aquele processo contínuo na vida do crente pelo qual ele busca se afastar do pecado. 1 Pedro 1,15-16, Pedro vai dizer, assim como o nosso Deus é santo, sede santos, porque o vosso Deus é o quê? O vosso Deus também é santo. Em Hebreus 12,14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui é mais uma confirmação que o batismo do Espírito Santo não é uma condição para a salvação. Uma das condições para a salvação após aceitar Jesus como Salvador, vai consolidar, é a santificação, é a separação que o homem faz do pecado para estar mais próximo de Deus. Aí, além dele consolidar a sua salvação, ele está também dentro de uma situação em que ele pode receber o batismo no Espírito Santo. Então, essas são 4 condições básicas e resumidas para se receber o batismo no Espírito Santo, porque a partir do batismo no Espírito Santo, um grande avivamento acontece na vida do crente e também na vida da igreja. Foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Então, uma vez que nós entendemos o que é o batismo no Espírito Santo, as condições para se receber o batismo no Espírito Santo, e lembre-se, essas condições aqui são resumidas, não são essas, mas porque essas 4 ela acaba abrangendo as demais. Agora, outra coisa que nós precisamos entender, qual que é a abrangência do batismo no Espírito Santo? Ou seja, qual que é, né, o público que é alcançado? Então nós vamos ver que, primeiro, o batismo do Espírito Santo é uma promessa para todos os salvos. Atos 2:1-4. Ali está a descida do Espírito Santo. Então, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, o batismo no Espírito Santo é para a vida dele. E nós vamos ver que independe de cargos eclesiásticos e tempo de crente. Não independe disso. O batismo com o Espírito Santo é para todos os salvos. Você tem cargo na igreja ou não tem? Você tem 30 anos de crente, 20 anos de crente, um mês de crente, como eu disse aqui, em raras exceções, mas pode acontecer, a pessoa receber o batismo do Espírito Santo no ato da sua conversão. É muito raro, mas pode acontecer. Mas independente disso, não há tempo de crente. Ao longo da vida espiritual, o crente ele vai receber o batismo com o Espírito Santo ou não vai receber. Conheço crentes que morreram sem serem batizados com o Espírito Santo. Vejam bem, sem serem batizados no Espírito Santo, mas tinham o Espírito Santo com eles, porque o receberam no ato da conversão. Então, essa é uma promessa que é para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E vamos ver que os primeiros que receberam essa manifestação do Espírito Santo foi quem? Foi os discípulos e aqueles que estavam com eles lá no dia do Pentecoste. Em Atos capítulo 1, versículo 12-14, a tradução Nova Viva, diz exatamente assim.
Olha só, eles estavam no Monte das Oliveiras quando isto aconteceu, de modo que caminharam o trecho de 1 quilômetro de volta a Jerusalém, e foram fazer uma reunião de oração no fundo do andar superior da casa onde estavam. Esta é a lista dos que estavam presentes à reunião. Pedro, João, aí faz a lista do discípulo aqui, diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus também estavam lá. Então vamos ver que os primeiros a receber essa bênção foram esse grupo de irmãos que estavam aí no dia do Pentecoste, na festa do Pentecoste, reunidos, exatamente fazendo o quê? Esperando o cumprimento desta promessa que foi ratificada por Jesus. A promessa do batismo com o Espírito Santo, do derramado do Espírito Santo, foi ratificada por Jesus no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: num desses encontros, ele disse que não deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles em cumprimento da promessa do Pai, um assunto que já tinham discutido antes. João batizou vocês com água, lembrou ele, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de bem poucos dias. Agora versículo 8. Mas quanto ao Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Então, eles estavam reunidos ali, esperando o cumprimento dessa promessa: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse grupo de irmãos foram os primeiros a serem agraciados com essa bênção do batismo no Espírito Santo. Então a abrangência é para todo aquele que recebe Jesus como Salvador. Aí nós entramos então na atualidade do batismo no Espírito Santo. Olha, se a bênção do batismo no Espírito Santo abrange a todo aquele que aceita Jesus como Salvador, logo nós então cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo. O relógio que você vê nessa imagem é um relógio que ao seu redor há chamas de fogo, é um relógio pegando fogo. Olha, relógio está relacionado ao tempo. Então, independente da hora que está marcando nesse relógio, o que eu quero passar com essa imagem é que o batismo do Espírito Santo, ele é para todas as épocas. Então, contradizendo os nossos irmãos cessacionistas, que são aqueles grupos religiosos que não creem na atualidade do batismo no Espírito Santo e muito menos na atualidade dos dons espirituais. Eles afirmam que tanto o batismo no Espírito Santo como os dons espirituais foram apenas para aquela época da igreja primitiva, para o crescimento da igreja primitiva. Só que Pedro, na sua pregação, nós vamos ver Pedro destacando a universalidade atemporal desta promessa. O que é algo atemporal? É algo que vale para todas as épocas. Então, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, está pregando, em Atos 2,39, ele vai dizer o seguinte: olha, esta promessa diz respeito a vós, a vossos pais, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, o próprio Pedro ele destaca que essa bênção é uma bênção universal atemporal. Então, essa promessa, portanto, ela seria para todos aqueles que, em todas as épocas, ao relógio pegando fogo, o fogo ali é o fogo do Espírito, para que em todas as épocas, culturas e geografias respondessem ao chamado de Deus para a salvação. Então, independente da época, da cultura, do lugar, todos aqueles que respondem ao chamado da salvação, eles estão debaixo da possibilidade de receber essa bênção do batismo no Espírito Santo. Aí então nós entendemos que o avivamento ele acontece quando essa bênção do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ela é derramada sobre a vida da igreja e sobre a vida do crente também individualmente. Daqui a 30 anos estivermos aqui, essa bênção vai ser para essas pessoas que estiverem aqui daqui a 30 anos. Por quê? Porque nós cremos pela Bíblia Sagrada, pela própria afirmação de Pedro, que é uma promessa que diz respeito a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, em qualquer época, cultura e também geografia. Bem, uma vez então que acontece o derramado batismo no Espírito Santo ali na vida da igreja primitiva, quais foram os resultados
que esse derramado Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo, trouxe para a vida da igreja. Então, o cumprimento dessa promessa trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja primitiva. Então, naquele momento ali, eles recebem esse batismo no Espírito Santo, eles recebem poder e autoridade para exercer a grande missão dada por Jesus. Os apóstolos ali então recebem autoridade e poder, porque um dos principais objetivos do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é o quê? É a pregação do Evangelho. E a grande comissão que Jesus deu para a igreja, esses discípulos e irmãos, então, eles recebem esse batismo com o Espírito Santo, junto recebem autoridade, poder para poder pregar o Evangelho. Por quê? Porque para pregar o Evangelho com autoridade, com poder, é preciso receber o avivamento que vem do alto. E esse avivamento vem através do quê? Vem através do poder do Espírito Santo. Então, para pregar o Evangelho com autoridade e poder, não é preciso bacharelado, não é preciso MBA, não é preciso nenhum tipo de curso, né, de conhecimento teológico. Nada contra isso, isso é muito bom, isso é essencial, isso é maravilhoso, que você pode associar, unir o útil ao agradável. Mas isso só, por si só, não dá autoridade e poder para ninguém pregar o Evangelho. O que dá autoridade e poder para pregar o Evangelho é o avivamento que vem do alto e vem através do poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva. Ela recebeu o avivamento que vem do alto. Então, pregavam com autoridade e com poder, acompanhado de sinais e maravilhas. Veremos mais sobre isso daqui para frente nos próximos tópicos. Então, nesse primeiro tópico, nós temos um panorama que o avivamento veio para a igreja primitiva a partir do derramamento do batismo no ou com o Espírito Santo, mostrando para nós que a igreja ela precisa receber esse poder do Espírito Santo que vem do alto, para que ela viva um verdadeiro avivamento. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver o dinamismo da igreja apostólica a partir desse avivamento que vem com o derramar do Espírito Santo. Então, o que acontece com a igreja no momento desse derramar do Espírito Santo? A primeira coisa que nós veremos é que a igreja vai nascer uma igreja avivada. Ou seja, quando fala-se igreja avivada, estamos falando de uma igreja avivada e não de uma igreja movimentada. Porque a igreja avivada é aquela onde há atuação do Espírito Santo, tanto na esfera moral, como na esfera espiritual, como também na esfera social, que nós veremos daqui para frente. Então, como instituição, a igreja vai nascer a partir deste derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja já existia no coração de Deus, só que ela ainda não tinha sido instituída. Tanto que no Antigo Testamento não vemos o nome, o termo igreja. O termo igreja surge a partir do Novo Testamento. Então, ali no dia do derramar do Espírito Santo, a igreja como instituição, ela nasce. Então, assim como lá no tabernáculo, que foi consagrado pela presença da glória de Deus na inauguração, quando o tabernáculo é inaugurado, a glória de Deus se manifesta ali, no meio do tabernáculo, para consagrar aquele lugar. Então, da mesma forma, os primeiros membros da igreja foram consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Que coisa maravilhosa. Então, a igreja que estava em construção, na mente e no coração de Deus, ela precisava ser inaugurada, mas inaugurada de uma forma diferente, de uma forma marcante, de modo que ela fosse reconhecida não apenas como mais uma religião, não apenas como mais uma seita, como tantas outras que já existiam ali há séculos naquele tempo, não. Ela precisava ser inaugurada de forma diferente, uma forma viva, marcante, transformadora, influenciadora. E aí então, essa diferença ela vai vir com o derramar do Espírito Santo, que vai trazer um avivamento, que vai fazer a diferença na inauguração da igreja primitiva. Então,
é uma igreja que nasce avivada. A partir do derramado do Espírito Santo, essa igreja nasce uma igreja avivada, uma igreja que ela vai ter a atuação constante do Espírito Santo sobre a vida dela. E aí, como fica essa igreja depois do derramado do Espírito Santo? Como fica essa igreja após o batismo com o Espírito Santo? Vamos ver que dali em diante, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles pregavam o evangelho com ousadia, pregavam o evangelho com poder, pregavam o evangelho acompanhado de sinais, de maravilhas, por onde quer que eles passavam. Todos os lugares que passavam, eles pregavam com autoridade e poder. Em Atos 4, 13 e 14, na tradução Nova Viva, diz assim, olha, 4, 13 e 14. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentes homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado achava-se bem ali ao lado deles. Então, quando aquele homem foi curado, esse homem da Porta Formosa foi curado, levaram até o conselho, e quando eles viram que Pedro e João eram homens simples, sem letra, não eram homens cultos, eram pescadores, não tinham cultura, não, cultura no sentido de estudo, né, de estudo. Não, eram homens simples, iletrados, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Então, a partir desse derramado Espírito, o Evangelho era pregado com poder, com graça, acompanhado de milagre, de maravilha. Eles foram usados para curar os enfermos. Atos capítulo 3, vemos aí a cura do paralítico da porta do templo chamada Formosa. 19:12 vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas, né? Maravilhas extraordinárias. E Paulo vai ser um que vai ser alcançado por esse avivamento na sua conversão. Como ficou a igreja? Servos receberam o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, 1 e 6, vamos ver Paulo diante de uma situação que diz assim: enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo viajava pela Turquia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. E ele perguntou a esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam, nós nem sabemos o que você quer dizer que é o Espírito Santo. Eles nem tinham conhecimento do Espírito Santo. Neste caso, que cresce que vocês confessaram o seu batismo? Eles perguntou ele. Aquilo que João Batista ensinou, disseram eles. Então Pedro mostrou-lhes como o batismo de João era a demonstração do desejo de voltar-se do pecado para Deus, e que aqueles que recebiam o batismo dele deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois. Logo que eles ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E depois, quando Paulo pôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em outras línguas e profetizaram. Então, vemos aqui que servos começaram a receber o batismo do Espírito Santo, mesmo aqueles que nem sabiam sobre o Espírito Santo, agora tiveram oportunidade de ouvir sobre o Espírito Santo e foram batizados no Espírito Santo. Quarto, milagres e maravilhas aconteciam naturalmente. Atos capítulo 2, versículo 43, vamos ver que está escrito lá dessa forma, 2:43 diz assim: todos eles haviam profundo respeito e os apóstolos faziam muitos milagres. Então vemos que a igreja primitiva, depois desse derramado do Espírito Santo, milagres e maravilhas aconteciam naturalmente. Não havia forçação de barra, não havia técnica de emocionalismo para acontecer milagre, não, os milagres e maravilhas aconteciam naturalmente, porque era uma igreja avivada, verdadeiramente vivendo um avivamento. Então o que nós vivemos hoje em muitas igrejas, e eu vou ter que dizer isso, estamos vivendo em muitas igrejas movimentos e não avivamento. Para nós podemos dizer que uma igreja está vivendo um avivamento, ela precisa ter todas essas manifestações. Está havendo cura divina, libertação de oprimidos, batismo com o Espírito Santo, milagres e maravilhas acontecendo naturalmente, sem precisar de forçação de barra. Se está havendo conversões e batismo nas águas. Em Atos 2:41, ali diz que quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas nas águas ali após a pregação de Pedro, por causa da unção
avivamento que veio. Está havendo conversões em nossos cultos, em nossas igrejas. Está havendo unidade, comunhão, amor, compromisso com a palavra de Deus, porque a igreja primitiva, que era uma igreja avivada, tinha. Perseveravam na doutrina da comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Em Atos 4,32 diz que era um o coração e a alma dos que criam. Então havia unidade, havia comunhão, havia amor, havia um compromisso com a palavra de Deus. Está havendo isso em nosso meio? Havia firmeza, perseverança, fidelidade diante das perseguições, das lutas e provações. A imagem que você está vendo nos remete ao tempo das arenas, quando os cristãos eram levados às arenas para servir de espetáculo para os romanos. E ali eram sacrificados, destroçados por leões, crucificados, queimados vivos. E todos eles se mantinham firmes, se mantinham fiéis sem negar a Cristo. Por quê? Porque eram crentes verdadeiramente avivados. E hoje, aqueles que se dizem avivados porque pulam, porque gritam, porque sapateiam, porque rodopiam, porque correm no corredor, porque recebem unção daqui, unção dali, uma unção esquisita que tem surgido, esses mesmos, por muito menos, negam o Senhor Jesus. Por quê? Porque há muito movimento, nenhum avivamento. Estou dizendo aqui, repito, que é errado o crente pular, gritar, sapatear, rodopiar. Cada um tem uma reação. Eu chamo isso de reações à manifestação do Espírito Santo. Cada um tem uma reação. Mas o que nós precisamos entender é que esse tipo de reação isoladamente não significa que uma pessoa foi avivada pelo Espírito Santo. O avivamento é composto por um conjunto de elementos, de atitudes e manifestações, e não apenas manifestações isoladas. Então, havia firmeza nos crentes, fidelidade. E hoje, por muito menos, muitos estão negando o Senhor Jesus e se desviando. Então, a igreja ela passou a ter um profundo compromisso em duas esferas. Então, a partir desse avivamento que veio pelo batismo no Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, a igreja passou então a ter um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, na esfera espiritual, envolve tudo aquilo que nós falamos: piedade, que é dedicação, palavra, oração, comunhão, manifestações do Espírito Santo, cura divina, libertação, salvação, pregação do Evangelho com poder, acompanhado de maravilhas, milagres. Então, havia de santificação. Então, havia todo o compromisso da igreja na esfera espiritual como resultado desse avivamento vindo pelo batismo no Espírito Santo. Mas também havia um compromisso na esfera social. Aí envolve o quê? A unidade, a comunhão, o amor, o socorro aos necessitados. Havia uma preocupação com aqueles que eram mais necessitados. Todos conhecemos a igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, essa igreja que é inaugurada debaixo do poder de Deus, debaixo de um avivamento que veio com o poder do Espírito Santo, é uma igreja que foi verdadeiramente avivada e não uma igreja apenas movimentada. Então, nesse segundo tópico, nós mostramos para os nossos alunos que a partir do verdadeiro avivamento que vem pelo poder do Espírito Santo, nós temos uma vida com a atuação do Espírito Santo, fazendo milagres, maravilhas, salvação, libertação, cura divina, operação de dom, manifestação dos dons espirituais, mas acima de tudo, conversão, mudança de mentalidade, de comportamento e de atitudes. Isso é o verdadeiro avivamento que a igreja está precisando. Pois bem, e assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos entender que, para que a igreja seja avivada, ela precisa de crentes avivados e precisa também de um ministério que seja avivado. O ministério exercido pelos apóstolos e por aqueles que o Senhor chamou para a sua obra no Novo Testamento, na igreja primitiva, era um ministério avivado. E quando se fala em ministério avivado, estamos falando no ministério ungido pelo Espírito Santo, no ministério que havia atuação do Espírito Santo. Então nós precisamos de um ministério avivado para os dias atuais, conforme a imagem sugere para nós aí. O obreiro que ele está sendo avivado pelo Espírito Santo. E um ministério avivado
pela unção do Espírito Santo, logo então é um ministério ungido. Então precisamos ter pessoas que exerçam o ministério ungido, mas um ministério ungido por Deus e não apenas pelo homem. Mas o que é o ministério ungido? O ministério ungido é um ministério avivado pelo Espírito Santo. E o que é o ministério avivado pelo Espírito Santo? Significa um ministério que tem a atuação do Espírito Santo. Então, viver um ministério ungido é viver um ministério avivado. E viver um ministério avivado significa viver um ministério no qual tenha a atuação do Espírito Santo, provocando milagres, conversões, libertações, transformação. Então, o obreiro que exerce um ministério ungido pelo Espírito Santo, aí seria um ministério avivado, ele demonstra ter uma vida de dedicação e amor à obra de Deus. Essa é a primeira característica de um obreiro que tem um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo. Ele vive a palavra de Deus. Ele tem uma dedicação e amor pela obra de Deus e pela prática da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que a igreja do Senhor, ela precisa de um ministério que seja ungido por Deus e não ungido pelo homem. E que seja um ministério avivado e não um ministério movimentado. O que nós vemos hoje em muitos lugares é que muitos exercem um ministério movimentado, mas não um ministério avivado. Ministério ungido é aquele ministério que é avivado pelo Espírito Santo. Ministério avivado pelo Espírito Santo é aquele ministério onde há a atuação do Espírito Santo na vida do obreiro. E ele exerce o seu ministério com dedicação e com amor, com a prática da palavra de Deus. Então, esse ministério ungido será um ministério que vai ser autenticado pelo poder de Deus. Então, aquele que exerce um ministério ungido pelo Espírito Santo, avivado, tendo a atuação do Espírito Santo, ele tem a aprovação de Deus. A imagem que você está vendo é como se fosse Deus, estendendo as mãos para o obreiro e estivesse dizendo: este é um obreiro aprovado. Então, a aprovação desse ministério ungido, ela não vem por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos. Conforme disse lá atrás, o ministério ungido pelo Espírito Santo, ele não vem de instruções acadêmicas, ele não vem de cursos teológicos, não vem de MBA, não vem de curso superior, não. Isso é muito bom para conhecimento. Mas o ministério ungido, o ministério avivado, ele vem através da unção do Espírito Santo. E aí não importa se você tem todos esses instrumentos formais e acadêmicos ou não. Por exemplo, Pedro era um iletrado, mas tinha um ministério de unção ungido pelo Espírito Santo. Outro extremo, nós temos Paulo, que era um grande conhecedor da lei, um homem muito inteligente, tinha grande conhecimento e também tinha um ministério ungido pelo Espírito Santo. Então, o que nós queremos dizer aqui é que nós não podemos desprezar um em detrimento do outro, mas entendendo que a unção não vem por conhecimentos humanos e acadêmicos, a unção ela vem pelo Espírito Santo. Então, essa aprovação de um ministério ungido, ela vem com a autenticação divina do ministério pela atuação do Espírito Santo na confirmação da pregação da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, o versículo 17 ao 20, diz exatamente assim: aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, nós entendemos que os discípulos do versículo 20 foram a toda parte pregando e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam as suas mensagens. Nós observamos que a autenticação do ministério ungido, ela vinha pela manifestação do poder de Deus, exercido pelo Espírito Santo na vida do obreiro. Agora, é preciso entender uma coisa, que obreiro operar milagres. O obreiro que opera milagres,
que há cura divina, que há milagres, que há operação de maravilhas em seu ministério, esse tipo de manifestação isoladamente não significa que o ministério dele é avivado. Como vimos lá atrás, o ministério avivado e ungido por Deus é aquele que tem um conjunto de elementos. Vimos lá atrás. Mas o cara ora e as pessoas são curadas, paralítico anda, surdo ouve, cego enxerga, mudo fala. Ele tem um ministério avivado. Calma lá. Para dizermos que tem um ministério avivado, ele tem que viver todo aquele conjunto de elementos. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23 o seguinte, olha só. Após ter dito que nem todo que me diz Senhor entra em seu reino, mas aquele que obedece, ele disse assim, olha, no juízo muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós falamos os outros a seu respeito, quer dizer, pregou o evangelho, usamos o seu nome para expulsar demônios, para fazer muitos e outros grandes milagres. Quer dizer, Senhor, através da minha vida, através do ministério que eu exerci, muitos foram curados, muitos foram libertados. Maravilhas aconteceram. E qual foi a resposta de Jesus? Afastai-vos de mim. Vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Então, o que nós aprendemos aqui? Que é preciso ressaltar que o verdadeiro avivamento ele envolve um conjunto de elementos, de atitudes e operações. Mesmo porque, irmãos, há muitos que exercem o ministério tecnicista. O que é isso? Tem muitos que sabem de técnicas de envolvimento para envolver o povo, para emocionar o povo. Por isso que nós precisamos entender o que é o verdadeiro avivamento, porque o que está acontecendo em muitos lugares, na maioria, são movimentos provocados por homens que exercem um ministério tecnicista, que usam técnicas de envolvimento, de emoção, para envolver o povo num movimento, numa emoção, né, Muitos exercem o ministério profissional e tem aqueles que exercem um ministério de aparência. Então, um ministério realmente ungido e avivado é aquele que tem a atuação do Espírito Santo dentro de um conjunto de elementos de milagres, maravilhas, cura divina, espirituais, libertação de oprimidos, salvação, mas também de prática da palavra, mudança de vida e transformação em que aquele que exerce esse ministério, ele tem uma vida santificada diante de Deus e também diante da sociedade. Então, esse é o ministério que é autenticado pelo poder de Deus, não pelo homem. Muitos ministérios estão sendo autenticados pelo homem, por interesses próprios, buscando ou por nepotismo, por um motivo ou outro para ganhar vantagem. Então, muitos estão autenticando ministérios, mas o ministério ungido por Deus é aquele que é autenticado pelo próprio Deus por meio do poder de Deus na vida deste homem que exerce esse ministério, acompanhado de vivência da prática da palavra de Deus e de todos esses elementos que dizemos que faz parte de um verdadeiro avivamento. E aí então, uma vez vivendo um ministério ungido, um ministério autenticado pelo poder de Deus, ele viverá um ministério que glorifica Cristo. Toda honra, glória e louvor sejam dadas a ele, conforme a imagem sugere. Então, o obreiro que exerce um ministério ungido pelo Espírito Santo, tudo o que ele fizer, ele vai fazer para a honra e glória do Senhor. 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, preciso entender que o ministério que ungido é aquele que tudo que ele faz para a glória de Cristo. Até porque o próprio Espírito Santo, ele não veio para glorificar a si mesmo. O próprio Espírito Santo veio para glorificar a Jesus Cristo. Em João 16, versículo 14 e 15 diz, ele me louvará, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele me louvará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória. Porque toda a glória do Pai é minha. Por isso eu posso dizer, ele mostrará a vocês a minha glória. Então, o próprio Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e não glorificar a si mesmo.
Então, aquele que tem um ministério ungido pelo Espírito Santo, avivado pelo Espírito Santo, tudo que ele fizer, tudo que acontecer através da vida dele, milagres, maravilhas, salvação, libertação, dons espirituais, vai ser para a honra e para a glória de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus deve ser na direção do Espírito Santo e deve ser para glorificar em Cristo. Ou seja, Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, nesse último tópico, é nós mostrarmos aos nossos alunos que nós precisamos de um ministério avivado para os dias atuais. E um ministério avivado é aquele que é ungido pelo Espírito Santo. E um ministério ungido pelo Espírito Santo é um ministério onde há a atuação do Espírito Santo, acompanhado de prática da palavra, de santificação daquele que exerce esse ministério. O ministério ungido pelo Espírito Santo e não pelo homem é aquele ministério que é autenticado pelo poder de Deus, é aprovado e confirmado pelo próprio Deus. E o ministério ungido, avivado, é aquele que glorifica Cristo em tudo que é feito, que acontece através da vida dele, acontece para a glória de Cristo, e em tudo Cristo é glorificado. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a razão do êxito da igreja primitiva, a razão do sucesso da igreja primitiva não foi o conhecimento humano de seus apóstolos ou membros, não. Paulo tinha toda aquela unção. Paulo tinha um ministério avivado, tinha um ministério autenticado pelo poder de Deus, tinha um ministério que glorificava a Cristo, não por causa do conhecimento que ele tinha da lei, era um doutor, um mestre, não era por causa disso, era por causa da unção do Espírito Santo. O que fez a grande diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo. Pedro não tinha estudo nenhum, outros não tinham, mas tinha também um ministério avivado, um ministério ungido pelo Espírito Santo, da mesma forma que Paulo também tinha. Então, que nós busquemos a unção do Espírito Santo. Vamos deixar de estudar, de buscar conhecimento, de fazer curso teológico? Não. Isso é importante e essencial, porque você pode unir o útil ao agradável, como o apóstolo Paulo fez. Uniu o seu conhecimento com a unção do Espírito Santo. Agora, não podemos confiar 100% no nosso conhecimento. Não podemos se firmar 100%, nessas coisas acadêmicas. Temos que fazê-las como um complemento, entendendo que a verdadeira unção, o verdadeiro avivamento, teremos um ministério realmente avivado a partir da unção do Espírito Santo, que aí poderá unir o útil ao agradável no exercício do ministério. Então, por fim, nós entendemos que essa unção que atingiu a igreja primitiva, essa mesma unção que estava sobre a vida de Paulo, de Pedro, de João e da igreja primitiva como um todo, essa unção ela continua disponível para a igreja hoje e vai continuar enquanto a igreja estiver aqui na terra. Entendendo sempre uma coisa, é esta unção que vai produzir o verdadeiro avivamento. Glórias a Deus. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Então, o avivamento na vida da igreja precisa ser algo constante. E como dissemos aqui na lição passada, e a gente vem dizendo, não fiquemos esperando vir um avivamento para a vida da igreja. Mas busquemos nós individualmente um avivamento pessoal. Porque a partir da nossa vida vivendo um verdadeiro avivamento, Deus pode trazer também um avivamento para a igreja de modo coletivo. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós tenhamos homens que exerçam um ministério ungido por Deus, um ministério autenticado pelo poder de Deus, um ministério que glorifica Cristo, não um ministério de movimento, mas um ministério exercido através de um verdadeiro avivamento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Na próxima imagem você vê o nosso contato. Se você deseja receber esse material gratuitamente em PDF slides, que eu uso para ministrar a lição, entre em contato comigo aí pelo nosso zap, que eu terei o maior prazer em te enviar. Nós temos 2 grupos, por enquanto 2 grupos, estamos quase abrindo o 3º grupo de WhatsApp,
semanalmente nós enviamos esse material para os irmãos. Se você quiser fazer parte desse grupo, haverá um link convite aqui, grupo 1 e o grupo 2. Se você não conseguir entrar no grupo 1, com certeza conseguirá entrar no grupo 2. E a partir daí você receberá semanalmente esse material. Só peço aos irmãos que quem entrar lá pelo link convite, que depois me chame no privado e me passe seu nome e de onde você é, para que eu possa registrar no grupo. Se você entrar lá na descrição do grupo, você vai ver que há todos ali têm o nome e a cidade, porque fica mais fácil também o atendimento mais personalizado. Que Deus abençoe sua vida. Eu peço aos irmãos que orem por minha vida. Eu estou precisando de uma bênção financeira para minha vida no que diz respeito à porta de um emprego. Eu estou precisando de um emprego, estou desempregado há algum tempo e estou trabalhando assim, fazendo trabalhos aleatórios, aleatórios, e não consegui ainda um emprego fixo. Eu preciso de um milagre para que Deus possa abrir a porta de um emprego para mim e eu possa ter mais tranquilidade de espírito para poder continuar elaborando esse material e assim contribuir com os irmãos para que nós tenhamos aí uma EBD cada vez melhor. Por mim, para que Deus possa me abençoar nesse aspecto aí. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, professor, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus te abençoe e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.